meus alunos, tudo certo com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para vocês. Então, eu aproveitei que estava com esse micro-ondas aqui aberto, estava fazendo uma análise nele, que um cliente trouxe aqui para mim, e lembrei de uma aula que eu não fiz ainda para vocês, sobre como a gente está acessando, o nosso motor do prato do micro-ondas. Só, o que tem gente que faz? Tem gente que vem aqui, nessa parte de baixo aqui, ó, e acaba cortando, com alicate de corte, essa base aqui, ó, e retirando ela e colocando um motorzinho de prato aqui. Mas como a gente quer manter a originalidade do produto, a gente tem que retirar toda essa parte do micro-ondas, para fazer a substituição do motor de prato. É raro acontecer? É, mas pode acontecer, claro. Qualquer problema pode estar acontecendo no micro-ondas, Então, eu vou estar ensinando vocês aqui a estar acessando esse motor do micro-ondas sem estar recortando, tirando essa parte aqui de baixo do micro-ondas, que vocês vão manter a originalidade dele. E já peguei algumas vezes aqui na oficina, que foi para outra assistência, e o pessoal acaba cortando, cortando. E vocês vão ver que tem um monte de engatezinho, e o pessoal acaba cortando, esses engates aqui onde vai esse suporte aqui da base. Então, a gente vai estar deixando isso aqui no lugar, vamos estar desmontando essa base aqui e estar acessando o micromotor do prato. Então é bem simples, pessoal. A gente vai retirar os parafusos que seguram a base. A maioria dos micro-ondas vão ser tudo assim. Eles vão ter os parafusos aqui nessa base, nessa chapa aqui. E a gente vai estar retirando esses parafusos. Bom, aqui tem esses dois parafusos. E aqui na parte de cima vão ter esses parafusos que seguram a base da porta também. A gente vai estar retirando. Todos os parafusos que compõem essa chapa aqui, vocês vão ter que estar retirando. O mesmo método que eu estou ensinando desse micro-ondas, vocês vão estar utilizando no micro-ondas Midea, no micro-ondas Brastemp, todos os tipos de micro-ondas, para estar acessando esse motor do prato. Estou fazendo isso por questão de estética? Não, por quê? Porque isso aqui fica virado também de cabeça para baixo, Daí o pessoal acaba retirando isso aqui porque não influencia tanto. Mas estou fazendo mais mesmo para manter a originalidade do produto. Agora a gente vem aqui. Isso aqui é a base que segura a porta, nada demais. E vamos estar retirando essa parte por completo. Bom, aqui você já vai ter acesso ao motor do prato do micro-ondas. Aqui a gente vai estar... Vamos estar desconectando os contatos. Do motor. E vamos estar retirando aqui, com esses dois parafusos do micro motor do prato. Muito fácil de ter acesso, vai manter a originalidade do produto. Tá feito, pessoal. O micromotor foi retirado, o motor do prato. E na próxima aula a gente vai estar fazendo o teste nesse camaradinho aqui. Vou estar ensinando vocês a fazer o teste no motor do prato do micro-ondas, beleza? Então, até a próxima aula e a gente se vê lá. Valeu! Fala, meus alunos. Então, agora nessa aula aqui com o nosso motor do prato do micro-ondas, a gente vai estar fazendo um teste aqui. É um testezinho bem rápido, tá? É uma pecinha bem simples de estar fazendo um teste. Bem simples mesmo. Bom, como é que a gente vai estar fazendo esse teste aqui no motor do micro-ondas? Aqui no caso, eu ensinei para vocês a como desmontar, então como ele está aqui fora, vou estar ensinando para vocês aqui um jeitinho bem simples. A gente, com o nosso cabo de alimentação, a gente vai estar conectando aqui nos conectores. Ele é um conector com pino mais fino, mas dá no mesmo. Pronto. Agora, a gente vai estar ligando o nosso micromotor aqui com o cabo de alimentação aqui na tomada direta. Vocês vão ver que ele começou já a girar. Ele é um motorzinho bem forte, pessoal. Você não consegue nem aguentar ele com a mão, Ele é um motor bem forte. Ó, ele tem uma caixa redutora bem grande pela parte de dentro. E outra coisa que vocês têm que sempre ficar ligado, tá? Quando vocês for mexer nesse motor, vocês nunca giram isso aqui, com a mão aqui no contato, porque vocês vão levar um baita de um choque, tá? Beleza? Então esse aqui é um simples bem básico, bem fácil, rápido de estar fazendo
no motor do prato do micro-ondas. Testezinho bem simples mesmo. Mas não podia deixar de estar fazendo essa aula aí para deixar bem completo para vocês. Beleza? Então é isso. Valeu e até a próxima aula. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, meus queridos alunos. Bom, seja bem-vindo aqui a mais uma aula. Bom, nessa aula aqui, pessoal, eu vou estar mostrando um pouco para vocês sobre a pintura de um micro-ondas. Você vai estar utilizando esse método aqui para pintar qualquer outro tipo de micro-ondas. Eu vou estar mostrando um pouco dos materiais que a gente utiliza, né, para estar fazendo essa pintura. Primeiro, seria uma lixa dessa, uma lixa grão 100, ela é um pouquinho mais grossa, para estar retirando uma superfície bem grossa de ferrugem, né, dos micro-ondas, uma lixa 100, né, grão 100. Próxima lixa, depois para fazer um acabamento, deixar ela toda, deixar o acabamento bem liso, né, deixar bem liso a superfície para a gente estar pintando, né. É uma lixa d'água, isso aqui é uma lixa grão 400. Isso aqui você encontra em qualquer material de construção aí próximo da sua casa, né. Custa mais ou menos R$2,50 cada folha, dependendo do lugar. Uma dica muito importante que eu vou estar dando para vocês: nunca, tá, em hipótese alguma, vocês usam spray de alta temperatura para estar pintando micro-ondas. Nunca, em hipótese alguma. Por quê? Eu não recomendo, porque ele já não é próprio, né, especial para estar fazendo esse tipo de serviço. Claro, ele é bem resistente, né, ele tem uma grande resistência, tá? Só que para a parte interna não é legal. Além de ele ter muitos compostos químicos, ele não vai ficar legal para o micro-ondas, que daí você, né, usa para aquecer alimentos, pode estar acontecendo alguma reação, né, tendo algum químico soltado pelo próprio spray. Então não é recomendado, pessoal. A tinta mais recomendada pelo mercado, né, dos técnicos, são essa daqui, ó. É uma tinta da Daxil, certo? Tinta própria, né, vocês podem estar vendo aqui, própria para forno, né, própria para forno micro-ondas, forno de assar. Isso aqui é uma tinta brilhante. Eu uso bastante essa tinta porque ela fica bem bonita também, micro-ondas, depois vocês vão estar vendo no decorrer aí das aulas como vai ficar esse micro-ondas no final. Ela fica bem bonita, né? É o mesmo valor da tinta branca. Nós temos essas tintas em 3 cores, se eu não estou enganado, tá? É preto, branco e, se eu não estou enganado, marrom. Se eu não estou enganado, pessoal. Mas então é essa tinta aqui, ó, da Daxil. Tá certo? Você consegue encontrar aí facilmente também nas distribuidoras, né? Eu pago aqui na minha região em torno de R$24, R$25 nessa latinha, que dá para pintar até 3 micro-ondas. Essa aqui é a tinta especial para nós estar fazendo a manutenção nesse nosso forno, certo? Então a gente está iniciando a manutenção desse nosso forno de pintura. A gente, com a nossa lixa, vamos estar removendo, né, toda essa camada de ferrugem com a lixa. O que eu também recomendo? Às vezes com uma faquinha você vai ver, você vai conseguir tirar umas lascas maiores de tinta com ferrugem. Com uma faquinha você consegue raspando e depois também você consegue ir passando a lixa, né? Bom, eu vou estar fazendo isso aqui para vocês. Eu vou voltar com o micro-ondas praticamente já lixado, mas a função vai ser essa: você vai estar lixando sempre bem, até aparecer o cromo do micro-ondas, né? Aparecer só a parte de ferro. Por quê? Não pode pintar por cima da ferrugem, pessoal. Bom, isso aí já é uma coisa muito básica que vocês têm que ficar sabendo. Tem gente, aqui tá só uma lasquinha, tá só uma lascadinha, não vou lixar. Lixa, porque a lixa ela vai dar tanta aderência como uma melhor fixação da tinta no seu micro-ondas, e você vai ter um serviço bem mais garantido, né? Então a gente vai estar lixando esse micro-ondas, lixando aqui a parte de cima também, como vocês podem ver. Vamos estar lixando ele 100%. E outra coisa que eu também sempre indico vocês, tá? Estar retirando o guia de ondas, que esse aqui é muito simples. Tem apenas um parafusinho aqui e a gente puxa o guia de ondas para frente, tá certo? Guia de ondas, mic, como você preferir chamar. Então é isso. E eu já vou voltar com o micro-ondas para vocês aqui, logo, prontinho, todo lixado, para estar mostrando para vocês o processo que é feito nele. Fala, meus alunos, então, continuando aqui, né, agora com o nosso micro-ondas, vocês podem ver que ficou só o aço. A gente passou aquela lixa da água, né, também, para estar fazendo bem lixando bem, ficando bem legal o acabamento. Agora com o nosso spray da Daxil, né, que eu tinha mostrado para vocês.
Vai ficar ele bem, vai estiver agitando aqui, né? E o processo de pintura é muito simples. Eu já passei. O que eu sempre recomendo? Eu passo um thinner antes, né? Para fazer uma limpezinha legal. Passo um thinner, deixo secar, que já está bem seco, tá? Para depois não estar pintando. Deixo 15, 20 minutos parado, que daí a gente já pode estar iniciando a pintura do nosso micro-ondas, né? Sempre bem longe. Aí, e vamos iniciando a pintura, tá? Então logo logo a gente já vai voltar aqui com o forno prontinho. Então pessoal, o micro-ondas aí pronto, agora a gente vai estar esperando secar. Pessoal, às vezes pode acontecer, né, como que aconteceu de dar uma escorrida, depois eu vou estar relixando e dando uma pintada, deu uma escorrida lá na parte de trás, né, vocês podem dar uma notada, mas ele depois de sequinho vai ficar show de bola. Depois de seco ele vai ficar show de bola, não vai ficar tão brilhoso assim também, né? Mas é isso aí, pessoal, essa aí foi a nossa aula de pintura, para você estar recuperando a parte interna de um micro-ondas. Show de bola, tá ok? Então é isso aí, depois daí lá na parte de trás, quando acontecer de ocorrer o escorrimento, né? Às vezes você joga tinta demais, é só você esperar secar, dar mais uma lixada e dar mais uma pintadinha, mas fora isso ficou outro patamar, né? Então valeu pessoal e até a próxima aula. Tchau, tchau! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos, tudo certo com vocês? Como eu tinha passado na aula de micro-ondas para vocês, né, explicando os principais defeitos que mais ocorrem no micro-ondas, hoje eu vou estar explicando para vocês sobre as lavadoras, certo? Então, de início, quero que você pegue um caderninho, né, que eu vou para vocês ir anotando os principais defeitos que uma máquina de lavar pode ter. Certo? É o que eu mais pego aqui na oficina, os casos que mais aparecem aqui para mim na minha assistência. Então eu vou estar passando isso para vocês. Bom, primeiramente, estou aqui com uma máquina Electrolux, esse aqui é um modelo LT12. Eu vou estar passando desse modelo, mas se encaixa em vários outros modelos, tanto Electrolux, Brastemp, Consul, certo? Esses defeitos que ocorrem. Primeiramente, primeiro defeito que acontece bastante. O cliente chega para você. Minha máquina, eu venho aqui, aperto o botão, coloco na tomada, ela não dá sinal nenhum, certo? Simplesmente tudo apagado, não acende nenhum LED, não acende nada. O que isso pode ser? Bom, 99% placa de potência, tá? Então já pode deixar anotado aí no seu caderninho, 99% placa de potência. Vou estar te ensinando a testar várias placas, LT12, LM08, da Brastemp, da Consul. Vários outros modelos vocês vão estar aprendendo a testar a placa da marca fora da máquina, certo? Bom, outro problema que ocorre bastante. O cliente chega para você, fala que a máquina acende, tudo certinho, só que não faz nada, simplesmente não faz nada. Em alguns modelos, elas trabalham com um sensor que tem um imã na tampa da máquina, certo? Essa daqui é uma LTE12, essa daqui trabalha com interruptor, então ela não tem um imã na tampa. Não tem esse sensor, certo? No gabinete. A maioria das vezes pode ser esse sensor, certo? Nas Brastemp Consul, vou estar mostrando para vocês uma esse sensor, mas é muito difícil. O que pode ser? De primeira, o que a gente testa? Primeira coisa que eu sempre testo quando a gente fala que a máquina não está iniciando, não está dando início, ela acende o painel, mas não dá início. Primeira coisa que eu testo, válvula de entrada. Tá? Vou dar uma horinha numa aula específica, vou estar mostrando a válvula de entrada, vou estar ensinando vocês a testar a válvula de entrada, certo? E é isso, já deixa anotado aí, um outro problema que ocorre bastante, válvula de entrada. Outro problema, que ocorre bastante também, não só nessa máquina, como nos outros modelos. Já pode estar marcando aí o terceiro problema que mais ocasiona nas máquinas. O cliente chega para você, relatando que a máquina dele chega, faz o processo, né? Bate, enche, bate, tudo certinho. Chega na hora da centrifugação ou lixagem, não retira a água para fora. Problema muito simples, tá? Problema muito rápido de ser feito. Você consegue fazer até mesmo na casa do cliente, tá? Resolvendo esse problema. Bomba de drenagem, ou eletrobomba, né? Que faz a retiragem da água, certo? Para continuar o processo de centrifugação. Então, quando a máquina não está tirando a água para fora, bomba de drenagem. 99% das vezes, bomba de drenagem. Às vezes você pode estar ali fazendo o teste e está vendo que o problema pode estar ocorrendo na fiação também, na parte da fiação. Mas 99% das vezes que ocorre esse problema é bomba de drenagem, certo? Vou estar mostrando uma para vocês a bomba, ensinando vocês a testar,
a trocar vários modelos de máquina. Então, é isso. Bom, próximo problema que ocorre bastante. O cliente vai ali e te relata que a máquina enche e não dá nível de água. Ela enche, começa a encher, começa a encher, começa a encher e começa a transbordar. Transborda pelos lados tudo. Ou às vezes ela começa a encher e já está vazando água por baixo direto. O que é isso, Sérgio? Mangueira de pressostato, certo? Coisa muito simples, um reparo muito fácil de ser feito, dá para você fazer na casa do cliente. Tá? Esse reparo, você consegue ganhar um lucro bem legal nessa parte de mangueira de pressostato. Acontece bastante, ela acaba escapando, tanto na parte de cima onde fica o pressostato, como na parte de baixo onde ela engata no tanque. Outro caso que ocorre bastante nas máquinas. A máquina entra para o processo de centrifugação e a máquina está fazendo um zoadão. O cliente às vezes até a Maria relata, parece o barulho de um helicóptero. Bom, de certeza você já pode ir para a parte da mecânica. A gente vai estar ensinando vocês a como recuperar uma mecânica, se necessário, senão a gente vai ter que colocar a parte de mecânica inteira nova, certo? Mas a gente vai estar ensinando vocês a recuperar e a maioria dos mecanismos tem recuperação sim. Então esse é um grande problema que ocorre bastante nas máquinas de lavar. O cliente falando para você que na hora da centrifugação a máquina está fazendo um barulho muito alto, um zoadão, você já pode falar para o seu cliente, o teu problema está no mecanismo em si. Mecanismo, o que compõe o mecanismo, Sérgio? É retentor, são os rolamentos, são tubos de centrifugação, depende das vezes do eixo agitador, que dá problema também, os retentores internos do tubo, bucha, tudo isso compõe um mecanismo. Então, o mecanismo já é mais complicado de você fazer na casa do cliente, né? Então, compensa você levar para a sua garagem da sua casa, na sua casa, fazendo esse serviço na sua casa. Só que é um serviço bem simples também, é um pouquinho mais demorado, é um serviço mais demoradinho que ter a máquina, mas é um serviço que você ganha uma mão de obra e um lucro bem legal em cima também, né? Parte da mecânica. Outro problema que ocorre na máquina, um cliente relata que a máquina de tirar água para fora, que centrifuga, acende painel, mas na hora de fazer a agitação, né, a hora de bater a roupa, ela não bate, faz o barulho do motor, tudo certinho, mas não bate. Então, o que acontece na maioria das vezes? O eixo agitador, que compõe a parte da mecânica também, ele acaba desgastando, né, desgaste mesmo da peça, e ele acaba rodando no encanelado do agitador. Eu vou estar explicando isso aí para vocês numa aula certinho. E ele acaba rodando nesse encanelado, e no caso o encanelado fica redondo e não consegue fazer o agitador ter a torção, né, girar certinho para fazer o batimento da roupa. Então, esse é outro problema muito crítico. E a máquina só faz barulho na agitação, mas não bate. Problema de 99% às vezes o problema é eixo de agitação, certo? Outro problema que acontece bastante nas máquinas, isso acontece mais que eu pego nesses casos, é Brastemp e também nesse modelinho aqui em si da Electrolux. Você vai ali, quando você coloca a máquina na tomada, ela dá uma piscada, apaga, e a hora que você aperta o botão de início, de ligar, ela simplesmente não funciona o botão. Bom, o que compõe isso? Interface, tá? Essas interfaces sim, têm recuperação. Vou estar ensinando também, né, num módulo aí para vocês, vou estar ensinando alguns reparos básicos em placa, tanto em placa de potência como em placa de interface, e acontece bastante em alguns modelos da Brastemp. No caso, a Brastemp fica piscando, porque não dá início quando você aperta o botão, e essa daqui, quando você aperta, ela não acende simplesmente nada. Então, placa de interface, certo? Botou na tomada, piscou, apertou o botão de início, não funcionou? Placa de interface. Quando você liga na tomada e ela não acende nada, daí é placa de potência, certo? Vou estar ensinando para vocês isso daí em outras aulas. Outro problema crítico, o cliente relatando para você que a máquina está sujando muito a roupa e sujando com óleo, certo? Bom, o que acontece? Nessa parte mecânica também, tá? Então, a parte mecânica, ela tem um retentor que vai no eixo, ela tem um retentor que vai no eixo, né? No eixo, no tubo de centrifugação, onde você encaixa o eixo. Ele acaba dando problema no próprio eixo em si e nesse retentor. Então, o que acontece? Como o óleo ele é mais denso do que a água, ele acaba indo para cima, né? A água entra para a parte da mecânica e acaba sujando toda a roupa com óleo. Então isso também envolve a parte da mecânica. E a minha máquina está sujando a roupa com óleo. Já pode ir direto e falar para o seu cliente, a parte mecânica está com problema, tá ok? Nós vamos falar tudo isso de precificação, numa aula vai ter explicando as especificações, tudo certinho para vocês. Outro problema que eu pego é meio raro, mas acontece às vezes, mas vocês podem estar anotando aí, a máquina não agita e nem centrifuga. Ela ronca
como se o motor estivesse funcionando e mas, porém, não centrifuga e nem agita. Acontece várias vezes de chegar ali, quando tu vira a máquina, tu vê o capacitor estourado. O capacitor que faz a arrancagem do motor está simplesmente arrebentado. Às vezes acontece de estourar, de atorar a fiação, mas isso você às vezes consegue ver a olho no mesmo a fiação atorada, né, no próprio capacitor. Você vai ali, repara, coloca, às vezes coloca o capacitor novo, pronto, a máquina funcionando. Então isso daí também você pode estar notando que é um defeito que ocorre, é meio raro, mas acontece também. Minha máquina está vazando água, não faz nenhum barulho diferente na centrifugação, mas ela está vazando água. Bom, pode ter acontecido simplesmente de ter furado a mangueira de saída de água. Então, eu vou ensinar para vocês um método bem simples de você estar verificando se está vazando pela mangueira ou se está vazando pelo retentor na parte da mecânica. Mas normalmente quando ela vaza pelo mecanismo, ela começa a fazer alguns barulhos na centrifugação, como eu tinha passado para vocês, ou ela passa pelo sub-eixo da máquina, né? A água desce pelo sub-eixo, às vezes acaba não estragando o retentor do tubo de centrifugação, mas acaba estragando o retentor do sub-eixo, do eixo piloto, como a gente chama. Então, outra causa que pode estar ocorrendo bastante nas máquinas de lavar, chega na parte de centrifugação, em vez de girar o cesto, está girando o agitador e embolando tudo a roupa. O cliente normalmente relata, minha máquina que na hora da centrifugação está embolando tudo a roupa, fazendo barulhão, e começa a bater na lataria e fazer barulhão. Bom, o que acontece bastante caso? Tanto na Electrolux pode ser tanto a catraca, como o dente que vai no braço do atuador, e nas Brastemp ela tem um braço, vai do atuador e engata no braço do atuador também, e normalmente, na maioria das vezes, esse braço acaba escapando. Então, é simplesmente encaixar e ele volta a funcionar normalmente, tá? A gente vai estar mostrando uns casos que acontece bastante. Então, essa aula foi simplesmente isso. Mostrando os principais defeitos que acontecem com as máquinas de lavar. É o que eu mais pego aqui na oficina, por isso que eu estou relatando esses problemas aqui para vocês. Para você já está marcando no caderninho. Está relatando e já podendo dar alguma exposição do seu cliente, o que pode estar acontecendo com as máquinas, certo? Então, se você tiver tudo anotadinho, você já vai estar podendo passar um diagnóstico para o seu cliente do que pode ter acontecido com a máquina dele. Então, nessa aula simplesmente foi só para isso, para vocês terem os diagnósticos básicos de uma máquina de lavar. E a gente se vê na próxima aula. Valeu!